já se consagrou, a palavra está pronta e o Senhor pode ministrar através dele. Que toda palavra que sair da boca dele provenha do teu reino. Que os ouvidos que estão aqui presentes sejam selados para ouvir somente a tua palavra de cura, libertação, transformação. Quero agradecer pela vida do meu marido. Protege ele, em nome de Jesus. Amém. Então, isso é muito bom, né? Boa noite, igreja, a paz do Senhor para todos. Sinto muito honrado em estar aqui hoje, né? Poder estar aqui. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, levando a sua palavra, podendo ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Pelo privilégio de ainda estar aqui, de ainda fazer parte desta terra, ainda estar buscando a salvação. Quem me conhece sabe que já não era para mim estar aqui, se não fosse por vontade de Deus, há muitos anos. Eu passei por uns perrengues bons aí na vida, então eu estou aqui hoje para a honra e glória do nome de Deus. Agradecer ao pastor Luiz, à pastora Luciene, pela honra de estar aqui, pastor Jorley, pastora Lu, que sempre nos acompanhou. Agradecer em especial a minha família amada, que sempre está aqui, me apoia, né? Nos momentos bons, nos momentos difíceis, e nós somos uma família abençoada do Senhor. E eu queria hoje agradecer em especial dois casais que lá atrás fizeram a diferença na minha vida. Um casal é o meu primo, Jorge e a Sandra, que oraram muito por mim. Eles se converteram antes, e aí oraram, tanto oraram que eu me converti na mesma igreja que eles. E agradecer também ao meu primeiro líder, e a minha primeira líder, o Júlio e a Flor. Foram meus líderes, depois foram meus supervisores quando eu fui líder. E assim, sempre me abençoaram, sempre tiveram comigo. Então, agradecer em especial a esses dois casais. Hoje, e agradecer a nossa querida Yasmin e a equipe da mídia, né? Que produziu uma lâmina aí maravilhosa ali, gente. Né? E hoje não poderia falar de fruto do Espírito, né? Que o tema hoje será lá, vivendo na dependência do Espírito Santo, mansidão e domínio próprio como marcas do cristão verdadeiro. Não poderia falar desse tema, mansidão e domínio próprio, sem usar um testemunho próprio. Conversando com o pastor sobre isso, aí ele pediu para que eu pregasse e para que eu falasse sobre isso. Isso foi muito difícil já para mim falar na minha vida. Hoje eu falo com mais tranquilidade. Em 2012, eu passei acho que o pior momento da minha vida. A pior notícia que eu poderia ter na minha vida, né? Eu recebi uma notícia muito difícil de receber. Essa notícia foi tão difícil que ela gerou no meu coração um ódio muito grande das pessoas que fizeram essa notícia, né? Que foram responsáveis por essa notícia. Gerou tanto ódio que eu tive vontade, desejo muito grande de matá-los. E eu iria fazer. Planejei na minha cabeça, na hora foi muito rápido, planejei, pensei como iria fazer. Só que o Espírito Santo é muito bondoso.
E Deus preparou tudo para que eu pudesse receber essa notícia. Eu estava numa igreja bem estruturada também, estava muito bem amparado, né? E aí eu pude ser amparado pelo Espírito Santo. Nessa hora do ódio muito grande, eu pedi licença às pessoas que estavam próximo a mim, fui para o meu quarto, ajoelhei e pedi ao Espírito Santo que tirasse aquilo de mim, porque aquilo não estava me fazendo bem, aquilo iria me matar, né? E é assim, e como Deus é maravilhoso, tirou de imediato. Ele retirou aquele ódio que eu estava sentindo, aquela vontade de matar. Tirou na hora e me deu uma palavra, falando assim: você não vai perder a sua salvação, porque já perdeu a dele. Então assim, Deus é tão cuidadoso com a gente, que Ele tem esse zelo por nós, né? E Ele tanto tirou, que aconteceu duas coisas depois disso, que assim, que foi para testificar. No dia seguinte a isso, eu já em outro lugar, já indo resolver esse problema, aí já com o coração brando, com o coração ministrado pelo Espírito Santo, eu tive a oportunidade de enviar um presente para essas pessoas que causaram a agressão. Eu enviei a minha Bíblia de uso pessoal. Deus mandou eu dar a minha Bíblia de uso pessoal para aquelas pessoas. E assim eu fiz. Dei. E realmente Deus tirou do meu coração. Passado 15 dias, uma pessoa muito querida, muito amada minha, muito amada da minha família inclusive, me fez uma proposta. Falou que se eu quisesse, ela tinha meios de resolver aquilo. Ela tinha contatos, que ela poderia resolver aquilo. Poderia eliminá-los lá onde eles estavam. Aí eu falei que não precisa fazer, porque Deus vai fazer. Deus já tirou do meu coração essa vontade. E Satanás é tão astuto, porque mesmo Deus tirando, 15 dias depois ele mandou alguém vir me tentar de novo. Só que ele não esquece, ele sabe, só que ele tenta. Que o Espírito Santo está com a gente, está conosco o tempo todo. O Espírito Santo é maravilhoso. Então hoje, para falar disso, eu vou usar nosso texto base, Gálatas 22, 23. Se puderem colocar aí, por favor. Isso, Gálatas 5, 22 e 23. Se tiver na NVI, eu agradeço. Isso. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, para falar disso, eu vou enfatizar no fruto do Espírito Santo, exatamente na mansidão e domínio próprio. Foi o que Deus trabalhou comigo desde lá de trás e tratou comigo essa semana muito, muito, muito. Como já diz o nosso tema, né? Vivendo na dependência do Espírito Santo. A mansidão e domínio próprio é marcas do cristão verdadeiro. Não há como ser cristão, não há como ser seguidores de Cristo, se nós não tivermos o fruto do Espírito Santo. Mansidão e domínio próprio é aquilo que faz a gente caminhar em retidão. Queridos,
Vivemos em tempos em que o ser humano reage com impulsividade, raiva ou orgulho. Se eu tivesse usado a raiva, eu hoje não estaria aqui pregando para vocês. E confesso para vocês que eu não estaria preso, não. Eu estaria morto. Estaria morto. Porque Deus me livrou, para quem não sabe aí, me livrou de 5 infartos. Eu infartei 5 vezes e estou aqui hoje falando com vocês. Amém? O mundo nos ensina a revidar, a responder no mesmo tom, não levar desaforo para casa, pagar na mesma moeda, né? Mas nós não pagamos na mesma moeda, nós pagamos com a moeda que Jesus pagou, o preço pago na cruz. É essa moeda que a gente retribui, é essa moeda que a gente devolve para aquele que tenta nos fazer o mal. Então, é assim que o cristão tem que agir. O cristão é chamado para viver um estilo de vida diferente. O estilo de vida controlado pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito é a prova visível de quem realmente anda com Deus. Entre esses frutos destacam-se e revelam-se maturidade, dependência, mansidão e domínio próprio. Hoje, o Espírito Santo, hoje e sempre, ele sempre quer nos ensinar que só quando ele governa as nossas emoções e atitudes é que podemos viver o verdadeiro cristianismo. Mansidão. Está lá em Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Jesus Cristo diz para que a gente aprenda com Ele. Aprendei de mim, que sou manso. A mansidão não é fraqueza, mas força controlada pelo Espírito. É a capacidade de responder com calma e amor, mesmo quando somos provocados. Confesso que é muito difícil, né, gente? Mas, por isso que a gente tem que estar todo dia buscando, crendo e se dedicando à palavra. Eu sou uma pessoa, pode parecer que não, os que me conhecem, pode até dar uma risada, eu sou um cara muito reservado, eu sou uma pessoa reservada nas minhas coisas, nas minhas buscas. Não sou de fazer estardalhaço, eu busco em silêncio, busco quieto, oro para que ninguém fique vendo, busco a palavra para que ninguém fique vendo, porque quem tem que ver é Deus e o Espírito Santo e Jesus. O manso confia em Deus e não precisa se defender. Ele sabe que o Senhor é seu juiz. Eu não precisei me defender. Deus entrou com a providência. Os dois foram punidos nos rigores da lei, E com a graça de Deus, pagaram pelo que fizeram e está tudo certo, O meu perdão, eles já têm. Porque perdão não é querer ou não, é mandamento. Quando o Espírito governa o coração, a raiva perde espaço. O cristão manso não revida, ele ora. Não adianta eu ficar esbravejando contra alguém que me fez mal. Não adianta eu ficar falando no mesmo nível que ele, falando as mesmas coisas que ele. Eu tenho que orar por ele. Porque a palavra diz para que a gente tenha raiva do pecado. A gente não compartilha do pecado, mas devemos amar o pecador. Ele vence o mal com o bem e o orgulho com humildade. Comportamento gera comportamento, pessoas. Isso eu aprendi há uns anos atrás, num curso que eu fiz de trabalho. Se eu revido alguém do mesmo nível, com certeza a pessoa vai aumentar o tom do outro lado e assim por em diante,
Aí vem domínio próprio. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de dizer não à carne, e sim ao espírito. É o controle dos impulsos, da língua, dos pensamentos, das atitudes. A gente sempre fala aqui que aqui é muito fácil ser crente, aqui dentro da igreja. Principalmente aqui, que se prega do Espírito Santo, que se fala o tempo todo. Aqui dentro é muito fácil amar o irmão. Aqui dentro é muito fácil honrar a Deus com as atitudes, né? E lá fora, será que a gente consegue falar não para a carne? Pastor Sérgio, pastor Jorge acabaram de falar isso. Um dos grandes males é nós não sabermos falar não às tentações, às iscas que Satanás põe. E a gente cai igual patim, né? Mas com o Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, buscando, nós conseguimos. É o controle dos impulsos da língua, né? Dos pensamentos e das atitudes. O Espírito Santo nos dá equilíbrio para agir com sabedoria. Quer sabedoria para resolver as coisas da vida? Busca, ora, pede para o Espírito Santo. Não seja você respondendo, sim o Espírito Santo. Deus prepara tudo. José, lá no Egito, ele preferiu perder tudo que ele tinha, o cargo que ele tinha, como ele já era honrado na casa de Potifar, ele já estava num cargo bom, mas ele preferiu perder tudo do que pecar contra Deus. Às vezes, o que a gente perde, parece que é perca, mas na verdade é ganho. Porque lá na frente, Deus tem a recompensa. Ele controla tudo para você. O cristão cheio do Espírito não é controlado pelas emoções, e sim pela palavra. Ele domina a língua antes de ferir alguém. Muitas vezes a agressão física machuca muito menos do que a palavra. A palavra que a gente fala para uma pessoa, muitas vezes, fere muito mais fundo do que um soco na cara. Ele domina a língua, né? Ele pensa antes de agir e ora antes de decidir. Toda decisão, depois de oração, te torna um campeão. Amém. Viver na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A vida cristã não é possível sem o Espírito Santo. Ele nos ensina, corrige, consola e produz em nós o caráter de Cristo. O consolo que vem de Deus é o melhor consolo que a gente pode ter. Não existe palavra no mundo que nos console mais do que o sopro do Espírito Santo no nosso ouvido. Quem depende do Espírito vence o orgulho, o medo e o pecado. Viver no Espírito é ter comunhão diária com Deus, buscar sensibilidade à voz do Espírito, ser guiado por Ele nas palavras, nas decisões e nas reações. Sem o Espírito somos religiosos. Com o Espírito somos transformados. A dependência do Espírito
é o segredo de uma vida frutífera e vitoriosa. O verdadeiro cristão não é medido pela quantidade de dons, mas pelo fruto que o Espírito produz em sua vida. A mansidão e o domínio próprio revelam que o Espírito Santo está no controle. E aquilo, o cristão que não busca, que não lê, que não se dedica, que não ora, que não jejua, não consegue vencer. Com certeza ele cairá. Porque a base do cristão é a palavra de Deus. É a busca pelo Espírito Santo. Cristão sem palavra não é nada. Cristão sem Cristo, sem Espírito Santo, não é nada. E temos que entender o seguinte, que nós sem Deus não somos nada. Mas Deus continua sendo Deus. Ele está lá no lugar. Costumamos reclamar que, porque está acontecendo isso comigo, que está atingindo. Só nos atinge quando a gente se afasta da proteção de Deus. E quando nos atinge, estando na proteção de Deus, nós temos a proteção. Eu costumo dar um exemplo do guarda-chuva na chuva. Se você está debaixo do guarda-chuva, a chuva não te pega por inteiro. No máximo, respingo lá no pé, que bate lá e vem em você. Agora, sai debaixo do guarda-chuva. Você se encharca, você se molha. Sai de perto de Deus. Você se encharca das coisas ruins. Quem está no comando da sua vida? O Espírito Santo? Ou as emoções? Não devemos deixar nossas emoções controlar nossas decisões. Quando a gente toma alguma decisão movido pela emoção, já viu, né? Não vai dar muito bom. A mansidão vence a raiva. O domínio próprio vence o pecado. E a paz do Espírito vence o caos interior. Então eu pedi para os meus amigos aí da mídia separar uma música. A hora que tiver no jeito aí, vocês... Separou? Separou? Deu certo? Não? Então tá bom. Então vamos sem a música mesmo. Não, vamos sem a música. Se não separou, está tudo bem. Essa música que eu tinha separado na verdade, uma oração cantada. Uma oração cantada. Uma música maravilhosa. Depois eu passo e em outro momento a gente... Espírito de Deus. Vou achar ela aqui e te falo aí. Espírito de Deus, estou achando ela aqui, vou avisar meus amiguinhos ali. Isso. Nesse momento, eu gostaria que vocês baixassem a cabeça, prestar atenção nessa música. Como eu disse, ela é uma oração cantada. Temor do
Conhecer do Santo é entendimento. Conhecer do Santo é entendimento. Meu conselheiro, minha fortaleza, poder que se faz perfeito em minha fraqueza, sabedoria, temor do Senhor, conhecer do Santo. Entendimento. Conhecer do Santo. Entendimento. Só você pode me mudar, só você pode gerar vida, 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 vida. Só você pode me mudar, só você pode gerar vida, vida, vida. Vida, só você pode me mudar, só você pode. Hoje o Espírito Santo, Ele quer renovar o seu coração. Peça para Ele que produza em você caráter manso. Peça para que Ele produza um coração equilibrado e cheio de domínio próprio. Peça que Deus fará. Peça a Deus para que Ele venha renovar aquele amor, aquele primeiro amor que nós tivemos. E vocês que precisam, que querem, estão buscando estar na presença do Senhor, permita que o Espírito Santo governe a vida de vocês, as atitudes, as palavras e as decisões. E aquele que queira renovar seus votos com o Espírito Santo e que queira que o Espírito Santo realmente habite em seus corações, quiser vir aqui à frente para que os pastores possam orar por vocês, nós estamos convidando a vocês para que venham aqui à frente a receber mais do Espírito Santo, para que vocês peçam e recebam do Espírito Santo. Venha receber da parte do Espírito Santo poder, unção, graça, sabedoria e poder desfrutar daquilo que o Espírito de Deus tem para vocês: mansidão e domínio próprio. Vamos lá, queridos, venha, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está esperando o seu passo, Mas vamos colocar de pé, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Nós estamos pedindo ao Espírito Santo. Todos nós dependemos do Espírito Santo. Todos nós necessitamos do Espírito Santo. O irmão está pregando exatamente isso. Os dons vão ficar para trás. A palavra de Deus diz que o amor vai prevalecer, a palavra vai prevalecer. Mas se tiver dom, em parte profetizamos, em parte revelamos. Mas o amor de Deus, a palavra de Deus que ele está falando, é de fruto. Está falando de algo que o Espírito Santo está gerando no teu coração. Não tem nada mais importante. Cristão sem fruto do Espírito não é cristão. Cristão sem amor, cristão sem atitude de cristão. É isso que ele está falando. Então acho que se falar do Espírito Santo, que é tudo que nós precisamos, que é tudo que nós temos, nós no mínimo temos que ficar de pé e começar a clamar ao Senhor. Era para toda a igreja estar aqui na frente glorificando a Deus, pedindo ao Espírito Santo, vem. Eu quero convidar você, sai do teu lugar, vem para cá, vem todo mundo. Vem todo mundo, receber mais do venha buscar o Espírito Senhor, Santo. venha clamar ao Senhor.
Eu lembro que um dia eu coloquei a mão no altar, eu estava precisando tanto de Deus, estava sentindo que eu necessitava me derramar na presença do Altíssimo. E aí eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, minha vida está sem sentido, eu não consigo ouvir mais a Tua palavra, eu não sei mais o que eu faço, parece que tudo que eu faço permanece na mesma, parece que eu fico andando em círculo. Sabe por quê? Porque falta algo na minha vida, porque falta o Senhor completar. O Espírito Santo, é isso que o Cadu está falando. O Espírito Santo vem. Espírito Santo, eu dependo de Ti. Como eu não posso depender dEle se Ele está aqui? Como eu não posso depender dEle se eu preciso tanto dEle, eu quero tanto Ele? Se derrama diante do Senhor, diz para Ele o que você precisa, diz para Ele o que te entristece, diz para Ele a tua dor, diz: Espírito Santo, vem mudar o meu viver. Espírito Santo, vem curar a minha enfermidade. Espírito Santo, vem fazer o que o homem não pode fazer na minha vida, vem tocar meu casamento, vem erguer nesta noite. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade nesta noite, tenha liberdade nesta noite. Essa força e defesa contra os inimigos, és meu alimento, tu Oh, Espírito, sopra, Espírito, envolve a tua igreja. Toma, Pai, este Pai que necessita, Senhor, de Ti, que depende de Ti para trazer o sustento para a sua casa, para governar, Senhor, o seu lar. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Começa a confortar o coração desta mãe, deste pai, que necessita que seus filhos sejam libertos, que seus filhos venham habitar na casa do Senhor. Oh, Deus, nós entregamos os nossos filhos como um presente a Ti, porque sabemos que eles são Teus. Façam eles crescer com o espírito reto diante de Ti, que eles não se desviem para a direita. Nós queremos louvar a Deus pela palavra ministrada. Tenho dito, quando você vier dar um culto a Deus, você presta bem atenção no que você veio fazer, porque isso tem o poder para mudar a tua eternidade. Ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Todos os dias que a gente desperta, o Senhor está dizendo: você ainda não está pronto, por isso que eu ainda não te recolhi. É importante nós termos essa consciência. Ouvimos o testemunho aqui do esposo que sepultou a esposa. Ele é angustiado, ele é afligido. Ela disse: você não é crente, não? Eu estou preparado. E uma recém-convertida.
Nós precisamos, irmãos, estar pronto. Eu pergunto, você está pronto nessa noite? Se você for chamado, mais uma palavra Deus acrescentou na nossa agenda, que Ele liberou sobre as nossas vidas. O dia é hoje, a hora é agora. Aceite.